Tô tentando lembrar de alguma coisa. Tem um momento que me veio na cabeça, que acho que foi o momento mais impactante, que eu me recordo, mas só de uma forma geral, cada podcast foi uma consultoria para mim, né? Sim, Porque com todo mundo é certeza. melhor que você em alguma coisa, só que você pode usar isso ou não. Porque tem muita gente que faz podcast, grava com um monte de gente, mas não usa isso de uma forma que realmente beneficie o seu negócio ou a sua vida. Você está de frente com pessoas incríveis e você não faz perguntas, você só quer falar, só quer groselhar, só quer... Pede uma Cara, foto, peraí. deixa eu fazer uma pergunta. Assim, para que você vai querer falar se o que você vai falar já está dentro da sua cabeça? Sabe? Você precisa de coisas novas, né? Então, acho que isso a gente sempre fez muito bem. Então, a gente sempre trouxe muita gente legal. A gente deve ter trazido, sei lá, 50 bilionários. Cara, vamos contar? Toda vez eu falo um número chutando. Acho que foi 15. Acho que foram Aqui teve 15. lives também, teve as Não, lives. ok, contando tudo, beleza. No podcast uns 15, então. Foi. Aí você imagina, você senta de frente para um cara desse. Aí você quer ficar falando, você só tem que ouvir. Não tem porquê. E só que a gente sempre escolheu uma área específica. Né? Então, tem uma época que a gente estava falando de partnership, veio um cara e falou, cara, partnership. A gente só fica falando de partnership. Escala? Escala. É marketing digital? Marketing digital. Então, assim, a gente sempre evoluiu muito o nosso negócio através dos podcasts, né? E, aliás, alguns convidados que eu tô vendo é para uma coisa que a gente está precisando Quem agora precisa? no nosso negócio. Exato. Muito bom. É isso aí. Safados. É estratégico. Agora, assim, eu tive sim uma mudança que foi muito poderosa na minha vida e que veio quando aconteceu o seguinte. Eu e o Perini, a gente foi uma vez para Maranhão e a gente foi conhecer o Grupo Mateus. O Grupo Mateus é liderado pelo Wilson Mateus, que é o 9º homem mais rico do Brasil. É um cara incrível. Só que existe um estereótipo do que é um homem rico. E quando ele chegou lá, ele não era nada próximo de um estereótipo de um homem rico, né? Pelo contrário, ele parecia um cara assim, sei lá, nada com nada, entendeu? Todo bagunçado, Tiozinho cabelo bagunçado. Tiozinho simples. Parecia tiozinho um simples. funcionário que tava com a camisa do grupo, inclusive, com a logo. Isso, a gente falou, caraca, esse é o Wilson Mateus. E aí a gente conheceu ele, conheceu a estrutura, foi super incrível. E a gente chamou ele para gravar um podcast, ele veio, né? E quando ele veio, eu estava passando por um momento na minha vida muito importante e muito reflexivo, espiritualmente falando. Então eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, né? Eu tinha muitas dúvidas sobre o que era o meu propósito dali para frente, o que eu tinha que fazer dali para frente. Eu estava me questionando em relação a Deus, espiritualidade, o que eu deveria fazer. E ele veio gravar um podcast com a gente nesse momento, nesse meu momento, né, de muita dúvida. E eu tinha ouvido uma pessoa me falando uma coisa muito importante sobre o meu propósito de verdade, né, aqui na Terra e tudo mais. E aí isso daí foi muito importante para mim, e eu falei, caraca, olha que propósito genuíno, mas será que ele é verdadeiro? Qualquer um pode chegar para você e falar qualquer coisa, né? E a mudança não veio durante o episódio, veio depois do episódio, porque quando terminou o episódio, ele pegou no meu ombro e falou, Thiago, a sua missão é tal, 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 tal. E essa missão era a mesma coisa que uma outra pessoa tinha me falado. Então, quando ele veio no podcast, para mim isso teve uma grande força. A força foi, ele me confirmou de fato qual que era a direção da minha vida, nesse momento. Então, você perguntou se algum podcast de fato mudou a direção ou alguma coisa assim. Cara, esse aqui mudou a direção completamente, né? E não só mudou a direção, como ele me obrigou a acelerar mais ainda nos negócios. Tá? Então, ter ouvido isso de um cara business, desse porte, e algo que não foi uma recomendação de negócios, e sim algo espiritual, naquele meu timing, naquele exato momento, foi algo que mudou minha direção, sabe? Então, acho que a coisa mais poderosa que aconteceu no podcast aconteceu fora dele, mas por causa dele. Né? E acho que todas as maiores mudanças que aconteceram no nosso podcast geralmente vieram no cafezinho do antes ou do depois, sabe? Mas com certeza a coisa mais legal que a gente faz em termos de investimento em tempo em conteúdo é o podcast. É a coisa que mais me faz crescer hoje e evoluir. Né? É bizarro. É bizarro. A gente já gravou quantos episódios, Lucas? Uns 170 aí, 170? sei lá. É um pouco mais. Cara, imagina 170 pessoas incríveis te dando uma aula de 1, 2, 3 horas, entendeu? Não, muito bom, cara. Muito bom. Então sim, cara, mudou bastante. Foi muito importante para mim.